dia! Vamos começar a nossa segunda-feira produtiva, motivada. Vamos fazer dessa semana uma semana realmente cheia de conquistas. Aquelas pequenas conquistas que nos fazem querer cada vez mais, né? A gente precisa sempre aprender a dar valor nas pequenas conquistas, porque são os pequenos novos hábitos que vão construir aqueles hábitos grandes que nós tanto almejamos. Bom dia para as meninas que estão chegando. Quem está chegando aí, convida aí as amigas, envia aí para as amigas de vocês. Hoje nós vamos falar sobre organização e que caixinha de perguntas, hein? Que caixinha de perguntas! Eu percebi, assim, a necessidade de vocês em relação a esse tema. No final do ano eu fui convidada para fazer uma live com esse tema, porém acabou não acontecendo a live. Eu falei, eu vou trazer para as meninas esse tema sobre organização. Bom dia, as meninas que estão chegando. Vamos enviar essa live para as amigas de vocês. Dei muitos coraçõezinhos aí pro Instagram entregar para mais pessoas. E o que acontece quando a gente fala em organização, né? Todo mundo quer aprender como deixar tudo em ordem. Eu falo, a parte mais fácil é organizar. A parte mais desafiadora é manter a organização. Por que tem tanta essa dificuldade em manter organizado? É a mesma coisa. Eu tô vendo bastante gente aí começando atividade física no foco total, com força total. Começar é fácil. O desafiador vai ser manter isso ao longo do ano. O desafiador vai ser manter isso naqueles dias que você tá sem vontade, que você tá sem ânimo, que você quer ficar debaixo da coberta. E tudo isso acontece também com tudo que é novo. Tudo que é um hábito novo, nós precisamos ter gatilhos certos para que o nosso cérebro entenda o quanto esse novo hábito é bom e é importante para a nossa vida. Então, para as meninas que estão chegando aí agora, bom dia! Vamos enviar essa live para o maior número de pessoas. Para você que está assistindo essa live gravada no Instagram ou no YouTube, bom dia, boa tarde, boa noite. Nosso Café Produtivo é toda segunda-feira às 8h30 da manhã, das 8h30 até umas 9h15 no máximo. É uma dose de motivação para vocês começarem a semana aí produtiva. E aí, quando a gente fala em organização, ele é um tema que requer muito cuidado. Porque é muito fácil eu vir aqui e ensinar vocês a organizar a casa de vocês, organizar o ateliê de vocês. É muito fácil eu falar para vocês, coloque tudo isso numa caixinha, tirou da caixinha, coloca na caixinha de novo, guarde a caixinha no lugar. Porém, a organização ela vai muito além do organizar o nosso espaço físico. Vai muito além da gente organizar o que a gente vê. O que nós precisamos organizar primeiramente é o nosso interior. Quando o meu interior está organizado, quando a minha mentalidade está realmente organizada dentro daquilo que eu pretendo para a minha vida, tudo flui com maior naturalidade e eu consigo manter essa organização. Então, assim, vou até abrir aqui as perguntas. A maior parte das perguntas, manter a organização, como manter organizado. Aí teve uma que ela falou assim, manter organizado, e deu risadinha. Como tudo na vida, né? Precisa disciplina, ou seja, ela mesma já respondeu, né? Minha ansiedade, quando vejo já quero fazer tudo de uma vez. Começar, é tanta coisa que não sei como começar. Cumprir o que me propus a fazer, eu mesmo me boicoto, foco e disciplina, saber definir prioridades, constância, voltar depois de passar por meses de problemas. Então, foram as perguntas aí que vocês colocaram na caixinha que eu deixei para vocês, tá? Quem quiser fazer perguntas pode fazer ou colocar no interrogação ou então colocar aqui nos comentários. É que nos comentários às vezes passa rapidinho, eu não consigo ver, né? Então, o que acontece? Quando eu falo em organização, ele é um tema que ele nos atrai muito. Por quê? Porque todo mundo quer ter uma vida organizada. Todo mundo quer, acordar e já tá com tudo em ordem para começar um novo dia. Porém, o que eu preciso lembrar, o que eu preciso saber é que, para que eu tenha o próximo dia organizado, o dia de hoje tem que ser organizado também. Quando eu falo para vocês, pegue lá papel e caneta, pegue o planner de vocês, anotem tudo que vocês precisem e tudo mais, vocês vão me falar, nossa, lá vem a Mari de novo com essa história de organizar na escrita. Gente, o que eu não escrevo acaba se perdendo nos meus pensamentos, porque é muita coisa que eu tenho dentro da minha cabeça. Então eu preciso sim escrever, colocar ali no papel para eu poder
controlar tudo aquilo que eu quero mudar na minha vida. Não saber por onde começar com tanta coisa no dia a dia. E aí o que acontece? Eu tô aqui, já faz mais de um ano que nós estamos aqui com Artesã Produtiva e o canal no YouTube. Então, se você tá chegando aqui agora, eu te convido para assistir as outras lives e assistir os vídeos lá no YouTube. Por quê? Você não necessariamente precisa ter um curso aí comprado para ter mudança na sua vida. Você pode aproveitar de um conteúdo gratuito, ver os benefícios que ele traz para você e depois você investir no conteúdo pago, né? O conteúdo pago, qual que é a diferença? Ele é organizado, ele tem uma sequência para acontecer. É o que acontece lá no curso Produtividade para Artesãs. Quando as meninas compram, até depois elas vêm falar, né? Nossa, Mari, eu achando que eu fosse chegar ali e já aprender a organizar o ateliê, organizar a produção, e você começa com a organização interna. Você começa com a parte de desenvolvimento pessoal. Então, o que acontece? Quando eu não me conheço, eu não sei o tanto que eu tenho que produzir, o tanto que eu consigo produzir num dia. E quando eu falo em produzir, não é só entrar no ateliê e produzir no seu ateliê. Quando eu não me conheço, eu não sei do que eu sou capaz de fazer ao longo do meu dia. E é por isso que aí fica aquela confusão na minha cabeça. Eu começo coisas, não termino nada, termino o dia e fica as coisas ainda pra fazer. E aí eu fico naquele dia que eu trabalhei um monte, que eu fiz um monte de coisa e ao mesmo tempo eu não fiz nada. E na hora que eu deito na cama vem aquela sensação de frustração e de culpa por eu não ter conseguido realizar as coisas que eu gostaria de fazer. Então, o primeiro ponto para a organização é você colocar no papel tudo aquilo que você precisa fazer. Até na semana passada, uma das alunas que está fazendo o curso assim de uma maneira maravilhosa, ela faz todos os exercícios e tem alguns exercícios que ela compartilha comigo. E ela vem me falar, Mari, o exercício de escrita tem me libertado. Todo dia à noite ela escreve como que foi o dia dela, as conquistas que ela teve, as coisas que ela não conseguiu fazer. Ela escreve por que ela não conseguiu fazer e já se propõe para o próximo dia ser melhor do que naquele dia. Então, quando eu coloco ali no papel as coisas que eu preciso fazer e depois eu retomo aquele papel para eu me questionar o porquê que eu não fiz o que eu precisava fazer, eu começo a trazer clareza para os meus pensamentos. E na hora que eu vou fazer o meu planejamento do dia, o meu planejamento da semana, eu consigo ser muito mais assertiva em relação à quantidade de coisas para se fazer ao longo do dia. Porque nós sabemos, quem tem casa, tem filhos, tem marido, é empresária aí, sabe o tanto de coisas que nós temos para fazer ao longo do dia. E se você não organizar essa quantidade de coisas, você vive naquele automático, você passa a viver pela rotina que você já acostumou, que você já colocou ali na sua vida, e você deixa de viver momentos únicos entre você, a sua família, o seu esposo, você e seus filhos, você com você mesma. Então, o primeiro passo para a gente conseguir uma organização que realmente funcione é eu ter uma organização interna, eu saber o porquê que eu quero manter tudo aquilo ali organizado. E esse ano aqui, para mim, eu me propus, sim, a aplicar o método Fly Lady aqui na minha casa, porque eu já tinha minha rotina de limpeza e tudo mais, e alguns pontos eu utilizava do Fly Lady, mas eu não consegui utilizar todo ele. Então esse ano eu comecei, né, com ele, e eu falo pra vocês que agora a gente já tá na terceira semana do mês, né? E para falar pra vocês que aquela organização, aquela arrumação que eu fiz lá no começo do ano, lá no dia 2 de janeiro, ela se mantém até hoje. Por quê? Porque eu sei o que eu quero. Por que eu quero uma casa organizada? Para que eu tenha mais tempo para mim, para minha filha, para o meu marido, para o meu ateliê, para o meu trabalho aqui com vocês no Artesã Produtiva. Então, quando eu sei o porquê que eu quero aquela organização, fica muito mais fácil de eu conseguir retomar quando eu me afasto dela. Então, tudo na vida, quando você tem um porquê forte, você enfrenta qualquer como. Vocês sempre vão me ouvir falar isso. Quando eu tenho um porquê forte, eu enfrento qualquer como. Então, a primeira parte que você tem que fazer para se organizar é se organizar internamente. Organizar os seus pensamentos, organizar tudo aquilo que você deseja para o seu ano. Por isso que agora, início de ano, fala-se muito de planejamento, de metas, né? Para quê? Para que quando a gente puder... Para que quando a gente tem ali um porquê que a gente quer um objetivo, se eu tenho um porquê que me explica o porquê que eu quero aquele objetivo, pode cair canivete do céu que eu vou continuar firme no meu propósito, eu vou continuar firme no meu objetivo. Agora, quando eu não sei nem o porquê que eu tô fazendo,
Para que eu vou continuar? E o nosso cérebro, ele precisa entender o porquê que você está fazendo o que você está fazendo. É como atividade física. Por que muita gente começa a ir na academia, a melhorar a alimentação e não consegue emagrecer, aí bem 2, 3 meses depois volta tudo para trás? Por quê? Porque ela tá no sentido de emagrecer. Ela não tá no sentido de realmente ter um motivo para fazer aquilo, para ter uma vida mais feliz, para ela ser uma pessoa mais produtiva. A alimentação e atividade física tem muito a ver com produtividade, vocês não fazem ideia. A gente tem uma live aqui com uma nutricionista que ela fala pra gente sobre isso. A alimentação, ela tá 100% ligada à nossa produtividade. Às vezes chega lá no meio do dia, você tá morta com farofa, parecendo um frango assado, e na verdade o que tá acontecendo é você tem comido coisas que não te fortalecem para que você seja produtiva. Então, quando eu entendo por que eu quero fazer aquilo, por que eu quero emagrecer? Porque daqui 5 anos eu quero estar mais disposta ainda para acompanhar o crescimento da minha filha, para eu poder estudar cada vez mais, para eu render mais no meu trabalho. Quando você começa a colocar os seus porquês nas ações que você vai começar a fazer, o que você já tem feito, todas as vezes que você caminhar para trás, você vai olhar para o seu porquê e vai voltar para frente. Então, para você que quer organizar a sua vida e se manter organizada, o que acontece? Eu preciso entender o porquê que eu estou fazendo o que eu estou fazendo, né? E quando a gente fala em organização espacial, ou seja, organização física, eu tenho que entender o quê? Não tire coisas que você não possa voltar no lugar em menos de 20 minutos. Por quê? Todos os dias, pego ali 20 minutinhos antes de dormir e já coloco em ordem, coloco no lugar tudo que tá fora de lugar. Então, eu tenho esses 20 minutinhos para dar conta da bagunça que foi feita ao longo do dia. Então, se eu me policio para sempre colocar no lugar de novo aquilo que eu tirei, fica muito mais fácil de eu manter uma organização. E isso a gente tem que levar para os nossos filhos. Mas eu tenho filho pequeno, não interessa. Seu filho pode ter a idade que for. Terminou de brincar, já conversa com ele. A gente vai fazer um desafio para ver quem guarda mais brinquedos, né? E ensinar a criança já desde pequenininha a ter essa consciência de organização. E isso ajuda principalmente no aprendizado lá na escola. Crianças que são organizadas com o ambiente, organizadas na vida, que moram numa casa organizada, que tem as coisas organizadas, elas aprendem muito mais rápido e com menos dificuldade, porque a organização externa, ela reflete no meu interior. E a minha organização interna também vai refletir no meu exterior. Então, se você está aí sentindo que tá tudo bagunçado na sua casa, tudo bagunçado no seu ateliê, você pode ter certeza que o que você tá precisando organizar é o seu interior. Algo dentro de você que não está legal e você começa a deixar tudo pra trás, não dá tempo de fazer, depois eu faço, depois eu guardo, depois eu arrumo, e quando veja tá aquele mundo de coisa pra você fazer que você não consegue mais dar conta. Por quê? Porque o seu interior não está organizado. Então a primeira parte que você pode começar a fazer na sua vida é esse hábito da escrita. Escrever, como um diário mesmo, lá na adolescência, se vocês tiveram um diário, escreve ali como que foi o seu dia, como que você está se sentindo, as coisas que aconteceram que te fizeram feliz, as coisas que aconteceram que te fizeram triste. Revisite a sua escrita, tudo aquilo que você escreveu uma vez por semana, volta lá nos seus escritos da semana e leia tudo que aconteceu ao longo daquela semana. E comece a se questionar o porquê que aquilo está acontecendo, por que você não está conseguindo se manter organizada. E é claro que para muitas perguntas nós ainda não temos respostas, porque muitas vezes precisamos de um profissional ali para estar junto com a gente, né? Deixa eu ver o que tem gente falando. Mariana, comecei a te seguir a semana passada e louvo a Deus por ter colocado você. E me propus a fazer uma agenda. Graças a Deus está dando certo. Muito obrigada. Que bacana. Então eu falo, quando você coloca ali, é nova aqui na live, já posso dizer que tem sentido. Obrigada, Vani. Então, o que acontece? Quando eu entendo o porquê eu quero as coisas na minha vida, elas começam a fluir com muito mais tranquilidade e mais certeza. Então, sempre assim, coloque quais os seus objetivos. Eu quero ter uma casa organizada. Por que você quer ter uma casa organizada? Escreve ali no papel por que você quer ter uma casa organizada. Uma coisa assim que pra mim me ajuda muito em ter uma casa organizada é que eu consigo produzir muito mais no meu ateliê e também no Artesã Produtiva. Por quê? Porque eu não tenho que ficar me preocupando que eu tenho a casa pra fazer, que eu tenho a casa pra limpar. Então, exemplo, esse final de semana
Eu já peguei. Semana passada só choveu, né? Quer dizer, desde o começo do finalzinho do ano só chove, né? E aí na sexta-feira o tempo deu uma melhora, lavei todas as roupas que tinha pra lavar da semana. No sábado de manhã já peguei, comecei a limpar, organizar as coisas dentro de casa, lavei banheiro e tudo, e ontem eu finalizei. Por quê? Porque essa semana vai ser uma semana muito intensa pra mim. Então, quando eu planejo a minha semana, que eu vejo que eu vou ter uma intensidade de trabalho, eu já deixo a minha casa totalmente organizada, o máximo que eu consigo. Pra quê? Para que durante a semana eu consiga somente ir fazendo o que realmente é necessário, dar aquela passadinha pelas coisas e deixar tudo em ordem. Por quê? Porque isso permite que eu trabalhe com mais tranquilidade, sem cobranças. Por que eu tô falando isso? Porque sábado a gente vai ter a nossa primeira imersão. Eu tô muito feliz. Não vejo a hora que aconteça. Preparei tudo com muito carinho pra vocês. E aí o que acontece? Essa semana é uma semana de muito trabalho, porque tem que repassar os slides, tem que fazer os testes, ver se vai dar tudo certo. As apostilas, eu decidi fazer 2 apostilas, então vocês vão ter uma apostila para imprimir pro momento da imersão, e depois da imersão vai ter uma outra apostila para vocês continuarem o trabalho aí na vida de vocês em relação à reprogramação de crenças. Então, como eu sei que a minha semana vai ser muito cheia, o que eu fiz? O que poderia me deixar ansiosa? A casa, as coisas da casa para fazer. Então, final de semana, na parte da manhã, no sábado e no domingo de manhã, eu organizei o máximo que eu pude. Deixei de viver o meu final de semana? Não. No sábado à tarde eu fiquei com a Alice, fiquei com meu marido, fui na casa da minha mãe almoçar, tomar café. Ontem à tarde também a gente ficou junto, já fez supermercado à tarde. Então, o que acontece? Quando eu já percebo, quando eu programo a minha semana e eu sei que vai ser uma semana intensa, e intensa que eu falo é tanto no ateliê quanto no artesão produtivo, porque a gente tá com volta às aulas, tem enxoval para entregar, tem volta às aulas para fazer, e na semana que vem eu não vou estar aqui, eu vou fazer outro curso lá na Febracis. Então, o que acontece? Se eu tenho essa noção de que a minha vida vai estar uma loucura durante a semana, o que eu posso fazer no final de semana para amenizar tudo isso? Para que eu não fique tão ansiosa? Deixa eu ver que tem as meninas falando aqui. Meu interior está completamente desorganizado. Eu estou vendo essa desorganização aqui em casa. Exatamente, Ingrid. A gente precisa tomar muito cuidado com o nosso interior. E eu te fiz um convite, estou esperando sua resposta, tá? Cheguei agora, mas é bem isso. Meu interior está bem desorganizado. Por conseguinte, tudo o resto está. Carolina, nós vamos colocar tudo no eixo, tá? Carolina já é a minha cliente de coach. A gente vai começar os atendimentos e vai ser fantástico, eu tenho certeza. Bem assim, casa bagunçada, pedidos atrasados. Então, o que acontece, Vani? Você precisa organizar o seu interior. Tentar entender o porquê que você está gerando essa desorganização. E pode ser por N fatores. E um deles, eu falo assim, vocês vão falar assim, nossa, mas de novo essa história, Mariana? Não é história. O que acontece? Nós fomos criados de uma maneira pelos nossos pais, pelos nossos cuidadores e beleza, né? Eles nos educaram da melhor maneira possível. Porém, o que acontece? Eles colocaram verdades em nós que nós carregamos até hoje como verdade. E, na maioria das vezes, essas verdades não se dizem respeito a nós. E nós não conseguimos evoluir porque ficamos travados. É como se a gente ficasse... Sabe quando o cavalo... a pessoa coloca o cavalo no pasto para comer o pasto, mas amarra ele na árvore? As nossas crenças é como se fosse essa corda nos amarrando na árvore. E a gente precisa se soltar dali para conseguir comer o mato que tem em todo o pasto, não somente que está ali perto da árvore. E como que eu faço isso? Através de consciência, através de eu reconhecer essas crenças e de reprogramar essas crenças. O que são crenças? São programações mentais que eu carrego dentro de mim, principalmente na minha infância, de quando eu fui concebida até os 12 anos, mais ou menos. E ao longo da vida, outras crenças vão sendo construídas em nós também. O maior problema é que essas crenças que são programadas na infância, elas atingem a nossa identidade. E quando eu tenho disfunção na minha identidade, eu não reconheço quem eu realmente sou, eu não consigo progredir na minha vida. E isso tem tudo a ver com o que eu tô falando hoje em relação à organização. Cheguei agora, mas é bem isso. Esse aqui eu já tinha lido, da Carol. Bom dia, chegando agora, pois estava resolvendo uma coisa da minha saúde. Feliz semana a todos. Então, o que acontece? Quando eu entendo
Reprogramando, como que eu começo a organizar o meu interior? Reprogramando as suas crenças, não tem outra maneira. Por que eu procrastino? Por que eu me auto-saboto? Por que eu invento coisas para fazer sabendo que eu tenho outras coisas mais importantes? Porque eu tenho medo daquilo que eu vou conquistar. Então eu preciso reprogramar tudo isso, né? Procrastino demais, sou aluna, sei o tesouro que tenho ali, parei por problemas familiares e ainda não consegui voltar. Hoje tomei a decisão da caminhada que também estava esquecida, hoje voltarei ao curso, na verdade vou reiniciar. Exatamente, Mércia, começa do começo. A Mércia, ela comprou o curso no ano passado, começou a fazer super bem, uma pessoa super ativa lá dentro da Hotmart, sempre vinha me perguntar as coisas e tal, a gente conversava bastante. E teve alguns problemas familiares que, ok, são problemas pontuais, o problema já passou, agora a vida retoma. Né? Eu falo assim, a gente precisa ter consciência até onde vai esse problema. Até onde eu vou permitir que esse problema esteja enraizado em mim e me paralise. Para quem já leu o livro Poder da Ação, ele tem ali a regra 10-90. O que é a regra 10-90? 10% é o que me acontece. 90% é a força que eu permito que aquilo que me aconteceu gere resultados em mim. Então, um exemplo, eu tô desorganizada hoje, porque final de semana foi corrido, veio gente aqui em casa e tudo mais. Ok, qual que é os 10%? É a sua desorganização agora. O que eu posso fazer para eu me manter organizada? Organizar a bagunça que ficou do final de semana e começar uma semana nova. Ou então, vou manter tudo, deixar tudo desorganizado porque eu não tenho tempo para arrumar, porque eu tenho outras coisas para fazer. E aí o que acontece? Esses 10% que rapidinho você resolvia se tornou os 90% que acabou com a sua semana. Então, quando você tá ali com a sua vaca na frente do brejo, você tem duas opções. Procurar uma ponte e atravessar esse brejo para a vaca não ficar atolada, ou simplesmente ser teimosa e tentar caminhar na lama e deixar a sua vaca atolar ali e não sair mais do lugar. Então nós temos essas duas opções sempre. Sempre vamos ter essas duas opções. Cabe a mim me questionar. O que eu posso fazer para sair dessa lama? O que eu posso fazer para fazer ser diferente, né? Então, o que acontece? Todas as vezes que eu entendo que a desorganização está tomando conta de mim, o que eu tenho que fazer? Parar e colocar no papel essa desorganização. Como que eu começo a me organizar internamente? Escrevendo. Nossa, mas só escrevendo? Sim, você vai escrever e vai revisitar a sua escrita todo final da semana. Todo final da semana você vai se revisitar ali na sua escrita. Você vai falar como que foi o seu dia, o porquê que você, os sentimentos que você teve, as coisas que aconteceu que foi boa, as coisas que aconteceram que não foram tão boas assim, e vai tomar decisões. Só escrever não basta, né? Escrever a gente alivia os nossos pensamentos. Quando eu revisito as minhas escritas e me questiono o que eu posso fazer, é aí que mora o segredo. É eu tentar entender por que as coisas estão ali acontecendo comigo. Mari, mas é difícil? Sim, para uma pessoa leiga que não tem estudo em relação a isso, vai ser difícil? Vai ser desafiador. E é por isso que eu estou convidando vocês para participar da imersão no sábado. Vai ser, assim, uma virada de chave enorme na vida de vocês, tá? Vou também falar para vocês sobre o Coaching Group, que a gente vai começar no dia 31 de janeiro, para quem quiser participar. Porém, tudo que vocês viverem ali no momento da nossa imersão, vocês vão poder reviver durante 6 meses através da gravação e de todas as ferramentas que vocês vão ter ali para trabalhar essa parte de reprogramação de crenças que tem tudo a ver com essa desorganização que a gente tem internamente, né? Ontem coloquei tudo no papel que tenho que fazer. É muita coisa, meu Deus, não dá para tirar nada. As obrigações da casa me consomem 60%. Não consigo manter organizada ainda, mas com filhos em casa. O que acontece nesse período de férias, né? No período de férias, a gente precisa ter uma rotina diferente. Por quê? Porque não dá, a gente não consegue manter a casa 100% como se as crianças estivessem na escola. Né? Então, a gente precisa fazer o quê? Combinados, independente da idade da criança. Ter combinados. Vai brincar? Ok, terminou de brincar. Antes do almoço a gente vai guardar tudo. Volta tudo pro lugar. Depois do almoço eles vão brincar. Antes de jantar nós vamos guardar tudo. Então assim, já colocar na criança essa importância da organização também. De deixar tudo em ordem. Fica mais fácil para encontrar os brinquedos depois.
né? E aí o que acontece na época das férias? Não adianta você querer ter uma agenda no ateliê com 1000 coisas para fazer, querendo fazer como se seus filhos não estivessem em casa, porque eles vão estar em casa e eles vão precisar de atenção. Então a gente precisa, no momento em que a gente sabe que é férias escolares, a primeira coisa que eu preciso fazer é o quê? Questionar. As crianças vão ficar comigo? Ok. Então eu vou ter que ter menos coisas para fazer, menos afazeres. E aí o que acontece em relação à casa? É um pouco por dia. Não é você tirar um dia e se matar de trabalhar dentro de casa. É um pouquinho por dia. Tira ali meia hora de manhã, meia hora depois do almoço, meia hora à noite, vai estar tudo em ordem, vai ficar tudo em ordem. Cada dia você faz um pouquinho. E também se questionar, né? Será que nesse período de férias não seria interessante eu pagar uma pessoa para vir dar uma limpada na casa? Né? São coisas... Ah, mas eu não tenho condição. Gente, você tá trabalhando que nem louca. Como que você não tem condição de pagar alguém para ir fazer uma faxina na sua casa rapidinho? Então a gente precisa se questionar. Quais são as coisas? Até tem uma ferramenta que tem lá dentro do curso, que é o mapa da produtividade, que eu trabalho no coaching também, que é a gente colocar ali tudo que a gente faz desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, de 15 em 15 minutos, e depois questionar. Essa atividade é importante? Essa atividade que eu fiz foi urgente? Essa atividade é necessária? Essa atividade eu posso delegar para alguém? E aí, fazendo esses questionamentos, você vai montar a sua agenda da vida extraordinária, vivendo realmente daquilo que você quer para você. Que nem eu falo, aqui em casa eu tenho minha filha, eu tenho um ateliê, eu tenho uma artesã produtiva, eu tenho a minha casa. Então, o que acontece? Eu faço um pouquinho por dia, porque não dá. Eu sempre tive faxineira, mas depois com a pandemia eu não tive mais. O ano passado eu chamei uma faxineira em dezembro, ela fez aquela faxinona mais pela parte de fora, limpando janela e tudo mais. E agora eu tô mantendo, né? Pretendo chamar ela uma vez por mês, mas esse mês eu já não vou chamar porque os meus horários não vão dar certo. Então, o que acontece? Quando você olha pra você ali, com as suas coisas, o que você tem que fazer? Você tem que se questionar. O que eu vou fazer primeiro? Quais são as prioridades do dia, né? Tive que adaptar um mini escritório para minha filha achar que está trabalhando também, ela adora. Então, lá no ateliê de manhã, eu trabalho de manhã no ateliê, a lista de férias, né? Ela estuda de manhã, ela fica comigo no ateliê. Então, cada dia eu coloco ela para fazer uma coisa. Ela me ajuda lá, arrumando alguma coisa, limpando alguma coisa, leva os brinquedos, fica brincando lá. Então, é tudo uma questão de você olhar para o seu negócio, sempre falar para o seu filho a importância que o seu negócio tem, né? Eu sempre converso isso com a Alice, é importante a mamãe trabalhar. É importante a gente fazer dinheiro com o nosso trabalho. É através do dinheiro do nosso trabalho que a gente consegue pagar isso, fazer isso e aquilo. Então, você trazer essa consciência para a criança é muito importante, né? Por mais que você fale, não entende. Eu sempre falei com a Alice desde quando eu comecei. Quando eu comecei com a ateliê, ela tinha 8 meses. Então, desde lá, ela já respeita o meu ambiente de trabalho e sabe a importância de tudo isso, porque eu sempre falei para ela. E é claro que nem eu tenho a minha mãe que me ajuda na parte da tarde. A Alice fica lá na minha mãe. Então, os dias que eu tenho atendimento de coaching, tem dias que eu volto pra fazer alguma gravação, alguma coisa que eu preciso fazer. Mas, assim, eu tenho os meus horários. Eu falo pra ela, na hora do café a mamãe tá de volta. E, realmente, na hora do café, 4h, 4h30, eu tô de volta lá na minha mãe. A gente toma café e vai viver a nossa vida. Então, é você se organizar mesmo. Olhar com carinho pro que você tem que fazer e se questionar. A maneira como eu estou fazendo, tá me sobrando tempo? Tô ficando sobrecarregado? Tô sobrecarregado, ok. Quais são as atividades que eu preciso me programar, colocar o tempo realmente de execução? Um exemplo, vou lavar um banheiro. Tá, eu tenho 20 minutos para lavar esse banheiro. E se vira para lavar esse banheiro em 20 minutos. Eu tenho 10 minutinhos para passar um pano na casa. Se vira nos 10 minutos. É você se colocar ali um tempo, coloca o timer para funcionar. Na hora que despertar, você tem que parar a atividade. E é assim que você vai treinando a sua produtividade dentro dos afazeres domésticos também, né? Preciso me desbloquear, não estou conseguindo fazer o curso. Estou voltando a organizar minha vida. Passei por um perrengue ano passado com a faculdade que me desestabilizou. Então, gente, sempre é momento pra gente retomar aquilo que a gente precisa, tá? O que acontece? Você comprou o curso Produtividade para Artesãs, parou no meio do caminho, faz um tempão que não pega as aulas, comece do zero, comece de novo, se organize ali,
né? Cada dia o curso Produtividade para Artesãos, ele tem aulas concisas, aulas rápidas, né? De 15, acho que a aula mais longa que tem lá é 40 minutos, que são 2 ou 3 aulas de 40 minutos. O restante é tudo aula rapidinha. Se organize no horário que você vai estudar. Se preciso for, acorde antes de todo mundo na sua casa para você ter um tempo para você. É muito importante isso. Quando eu comecei a me organizar internamente, como que eu comecei? Dessa forma. Comecei a acordar antes de todo mundo para eu poder fazer meu momento de oração, fazer minha leitura, estudar alguma coisa que eu quisesse estudar. E foi dessa maneira que eu fui conseguindo estudar e fazer tantos cursos que eu fiz em tão pouco tempo. Porque era um horário que eu acordava e estava tudo quietinho. Eu não tinha preocupação com nada. Então é importante que você se conheça dessa forma, né? Que horário que... Nossa, eu não tenho tempo. Não tenho tempo. Então tá, você tá querendo dizer que não é importante pra você. Tudo que eu falo que eu não tenho tempo para fazer é porque não é importante pra mim. Se é importante pra você, olha ali, que horário que você pode fazer isso? Eu vou acordar antes de todo mundo. Ou eu vou dormir depois de todo mundo. Então, o que acontece? Quando eu começo a olhar a minha agenda, começo a olhar as coisas que eu tenho para fazer, começo a olhar as coisas que eu quero alcançar, eu dou um jeito e coloco as minhas prioridades. Que nem no meu dia. Coloco lá 10 coisas para fazer. Quais são as 3 principais coisas que eu preciso fazer naquele dia? Chegar lá, 9 horas da noite, que eu for olhar para minha agenda, quais 3 coisas que realmente eu preciso ter feito para eu me sentir que o dia valeu a pena e que eu fui produtiva. E colocar aquelas 3, de 3 a 5 coisas e realizar essas 3, 5 coisas primeiro. Por quê? Porque se der tudo errado depois no seu dia, aquelas coisas que eram prioridades você fez, você deixou pronto. E quanto mais eu realizo, mais realização meu cérebro quer para mim. Então quando você coloca ali no papel e vai colocando os checkzinhos depois que você realiza, você com certeza vai ter muito mais realizações. E também aprender a dividir as coisas. Um exemplo, eu tenho um enxoval inteiro para fazer essa semana. Eu vou ficar olhando aquele escrito lá, enxoval de fulano, na semana inteira. Não, coloque as peças que você vai fazer cada dia, coloque a sequência que você vai fazer cada dia e realmente se policiar em realizar aquilo que você se propôs. Porque nós não somos mais criança. Criança faz o que quer, adulto faz o que tem que fazer. Então eu preciso cada vez mais me policiar em relação a isso. Porque depende de mim. A vida que eu quero, ela depende exclusivamente de mim. Ninguém vai chegar até você e vai falar assim, olha, eu vou organizar a sua casa pra você e vou manter ela organizada todo dia sem te cobrar nada. Isso não vai acontecer, gente. Pra você ter alguém fazendo algo pra você, você vai ter que pagar essa pessoa. Então se organize para que você consiga realizar tudo aquilo que é prioridade pra você. E se caso for necessário você ter uma pessoa te ajudando, que você, através de você analisar o que você está fazendo, você vai ver onde que você está precisando de alguém para te ajudar. Eu me lembro ano passado, uma das alunas veio me falar, Mari, peguei muita encomenda agora, volta às aulas, eu vou ter que contratar uma pessoa. Só que eu não me sinto segura em colocar uma pessoa dentro da minha casa, que o ateliê dela é dentro de casa. Eu falei pra ela, mas será mesmo que você precisa de contratar uma pessoa? Porque assim, na hora que a gente vê aquele mundo de encomendas, a gente fala, nossa, eu não sou capaz de produzir isso, eu vou ter que contratar alguém, né? Falei, organize a sua forma de produzir. Faça uma linha de produção, faça partes por partes, não sei o que, fui instruindo ela. E ela conseguiu faturar, entregar todas aquelas encomendas sem ter que contratar ninguém. Ou seja, às vezes a gente fala, nossa, tô sobrecarregada de serviço. Não, você tá desorganizada. Tá desorganizada internamente e externamente. O nosso exterior sempre vai refletir o nosso interior. E vice-versa, né? Então, para que você tenha uma vida cada vez mais organizada, primeiro você precisa ter clareza do porquê que você faz o que você faz. E toda vez que você for colocar um novo hábito na sua vida, tenha o porquê de fazer aquilo. É muito mais fácil você pegar um hábito ruim e transformá-lo em bom, por quê? Porque você já tem o hábito de fazê-lo, do que você colocar um hábito novo na sua vida. Então, um exemplo, eu quero começar a ler, né? E que hora que eu vou ler? Não tenho tempo pra ler. Primeira coisa que todo mundo fala que não tem tempo, né? Então, o que acontece? Na hora que você acorda, seu celular já tá do lado da sua cama, você estica o braço pra desligar o celular e já começa ali ver redes sociais, ver tudo que aconteceu na madrugada, né? Porque antes de deitar já olhou o celular. Na hora que acorda já vai pegar o que aconteceu de tão importante durante a madrugada que você precisa saber assim que você acorda, né?
Então, ao invés de ter aquele celular ali, tem um despertador que desperte, você desliga, deixa o livro do lado, já levanta e lê um pouco do livro. Então, ou seja, você já tinha um hábito que já estava ali, você só trocou, né? Ao invés de pegar o celular, você vai pegar o livro, vai pegar a Bíblia para ler, sei lá, né? Um exemplo, quero ter o hábito de manter a minha cozinha organizada, né? Então, esse foi um dos principal meta do mês de janeiro, manter a cozinha organizada. Então, tá. Então, o que eu faço? Toda vez que a gente toma café, ou almoça, ou janta, levantei, eu já arrumo a cozinha. Levantei, já arrumo a cozinha, já guardo a louça, fica tudo arrumadinho. E aí o que acontece? Você passar a importância disso para as pessoas que moram com você é extremamente importante. Por quê? Se alguém sujar alguma coisa, já vai saber também que precisa lavar, né? Até eu comentei com vocês, né? Que eu fiz a organização aqui e tudo e tal. Mudei algumas coisas na cozinha, meu marido chegou à noite, ele falou assim, nossa, eu gosto tanto quando eu chego na cozinha e tá assim, não tem nada em cima da pia, e não sei o que, não sei o que. Eu falei assim, eu também gosto, ainda mais quando eu não preciso lavar e nem guardar. Ou seja, já ficou uma indireta ali. O que aconteceu ao longo da semana? Na hora que ele chegava, que ele jantava, às vezes ele janta depois da gente, ele já sentava, comia, ele mesmo levantava, já lavava o prato, já enxugava e guardava. Ou seja, você precisa dizer para as pessoas o quanto que você espera dela também naquilo que você se propõe a fazer. Seus filhos, a mamãe tá querendo deixar tudo organizado, fica mais rápido pra limpar, sobra mais tempo pra mamãe brincar com você. Então brincou, guarda o brinquedo no lugar, fez as suas leituras, tira os livros da cama, coloca os livros no lugar certo. Então tudo isso mostra também pra criança quão é importante tudo isso, essa organização. E quanto mais organizado a gente for, mais tempo sobra a gente fazer outras coisas, né? Meu esposo cobra muito organização geral, casa e trabalho. E aí o que acontece? Quando eu me organizo dessa maneira, fica tudo mais leve a minha vida. Acaba sobrando tempo. E eu falo, a importância de você ter uma listinha do que você vai fazer na hora que o tempo sobrar. Pra não se perder ali, sobrou 1 hora do meu dia. O que você vai fazer? Vou lá ficar na internet. Perdeu, jogou fora o tempo que você ganhou. Já deixa uma listinha ali de coisas que você quer fazer, que você deseja fazer ali ao longo da sua semana. Sobrou um tempinho, já tá vendo que vai sobrar um tempo, olha pra sua listinha, as coisas que você precisa fazer, e você pode colocar também a organização da casa nessa listinha. Cada dia você coloca um cômodo ou alguma coisa que você precisa fazer e vai fazendo aos pouquinhos, né? Não queira tirar tudo do guarda-roupa e arrumar tudo num dia só. Vai aos poucos, uma gaveta hoje, uma gaveta amanhã, e aos pouquinhos tudo se torna organizado. E eu quero aproveitar para convidar vocês para virem participar da imersão Reprograme Suas Crenças e Viva Sua Real Identidade. Vai acontecer no sábado, dia 21, das 8 ao meio-dia, pelo Zoom, tá? E depois vai ficar salvo lá na Hotmart para vocês assistirem durante 6 meses, tá? Vou colocar a apostila lá, vamos ter ferramentas de reprogramação de crenças e fortalecimento de identidade. E aí vocês vão poder acompanhar tudo isso e viver realmente o ano de 2023 totalmente diferente, organizado, livre dessa desorganização. E aí o que acontece também para você agora, a última dica, tá? Que eu tô finalizando. É a última dica para você se manter ali na organização das coisas, né? Você ter um controle de hábitos, né? No nosso planner, esse aqui é o planner da Artesã Produtiva, todas as meninas que compram o curso recebem o planner aí na casa de vocês, tá? Será pago R$ 97,00, pode parcelar em 12 vezes no cartão, tá bom, Thalita? O link já tá na bio, tá? Só ir lá na bio, vai ter imersão, é o segundo link, só clicar lá. E aí o que acontece, você vai ter um controle de hábitos. Então, o que você quer manter organizado aí na sua vida? É a cozinha. Quero manter a cozinha da minha casa organizada. Você vai escrever aqui, cozinha. E aí, todos os dias você vai ter o controle. E aí, quando não acontecer, você vai escrever o porquê que você tem que melhorar. Por que você não conseguiu realizar aquilo ali? Eu quero ter o hábito de fazer a leitura meia hora por dia. Então, vai colocar aqui, leitura 30 minutos. E você vai controlando aqui, os dias que você realizou e não realizou. Aqui o espaço é pequeno? Porque são coisas pontuais. Porém, você pode fazer isso numa folha. Pega uma folha de sulfite, uma folha de caderno e faz aí esse controle de hábitos. Então, coisas que porque já faz uma listinha de coisas que você quer melhorar aí pra sua vida, que você quer deixar organizado, para que você consiga fazer mais, produzir mais. Coloque aí, faça de um lado, escreve o hábito que você quer,
e faz os quadradinhos da semana toda. E aí você vai ticando quando você realiza. Quando você não realiza, você escreve o porquê que você não realizou. Porque pode ser que assim, você tá naquela semana que você fica mais cansado, tá com muito trabalho, pode ser que algumas coisas você não consiga realizar. Então você ter a clareza daquilo é muito importante. E também pode ser aqueles momentos, sabe, que você procrastina, que você fica na preguiça. Então você escrever ali te traz consciência e você vai procurar melhorar cada dia mais, porque tudo depende de nós, né? É claro, se eu puder, gente, eu falo uma coisa pra vocês, que muitas meninas dizem, nossa, Mari, como que você dá conta de fazer tanta coisa, né? Dá conta do ateliê, dá conta do artesã produtiva, conta do coaching, conta da casa, conta da família. Queria tanto ser assim. Se eu pudesse, eu venderia isso pra vocês. Eu iria aí na casa de vocês, ser a Mariana na casa de vocês. Mas não adianta, porque na hora que a Mariana fosse embora, ia voltar tudo de novo. Então eu prefiro ensinar vocês o caminho e vocês continuarem caminhando aí com as pernas e os braços de vocês. E eu sempre aqui à disposição para que vocês precisarem, tá bom? Então, ó, quem vier participar na imersão no sábado, papel e caneta, a apostila que eu vou colocar lá na Hotmart até quarta-feira para vocês imprimirem, água, tá bom? E venham bem dispostas aí para reprogramar as crenças e viver uma vida muito mais produtiva, mais descansada e que realmente te dê orgulho de viver, tá bom? Vamos fazer um print da live pra gente poder finalizar. Print da live, vou pegar meu planner de novo, tá? Não aparece assim. Pronto? Postando o print da live lá para todo mundo ver essa live. Coloque ali o ensinamento que você aprendeu hoje. A maneira quando a gente reposta alguém, né? Quando a gente posta alguma coisa que a gente tá aprendendo, a gente tá dizendo para as outras pessoas o quanto aquela pessoa tem transformado a nossa vida e tem feito parte da nossa vida. Então não tenha medo não de colocar aí nos seus stories, de colocar, marcar, fazer a marcação corretinha do arroba da pessoa. É uma forma de você contribuir com outras pessoas também, tá bom? Um grande beijo pra vocês. Essa semana tem o Costura Comigo de novo. Vocês gostaram do Costura Comigo, né? Tô pensando em fazer lá no YouTube. Vamos ver, tá? Qualquer coisa a gente faz por aqui ainda essa semana e depois a gente faz por lá. E quem tiver dúvidas, perguntas sobre a imersão, só me mandar no direct, tá bom? Que eu vou responder todo mundo. As vendas vão ser até esgotar, as vagas são 100 vagas, então não deixe pra última hora que você pode ficar sem, tá bom? Um grande beijo pra vocês, fiquem com Deus e tenham uma semana muito produtiva. Façam uma semana produtiva e organizada e muito mais realizadora e feliz. Um grande beijo, fiquem com Deus.